vi um senhorzinho bem velhinho, uma túnica branca, em volta de uma luz branca, encostando assim perto da minha cama. E nisso meu pai estava vindo com ele. Onde você tá? É bom? Aí ele olhou assim e falou: não tenho permissão de falar. Tá, eu vou morrer, mas eu vou ficar perto do meu pai? Gata, se você já passou pela dor de perder um pai, uma mãe, que você ama demais, ama porque depois da morte você continua amando, você sabe o sofrimento que é. Ela não esperava que fosse ver o pai que ela tanto ama e que foi para outro plano depois de morto. Oi? E aí, gata? Meu Deus, não acredito. É que eu acompanho tanto que a gente nem se imagina, né, numa situação que um dia poderia ser possível. Nádia, quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos, Desde criança você vê espírito? desde criança. Sinto, ouço. Eu lembro que minha mãe me levou naquelas benzedeiras, sabe? Sei. Porque eu sentia muito. Sopravam no meu ouvido, eu estar andando no quintal, de ver alguém, sabe? E comentar com a minha mãe se despedir de mim, ir embora trabalhar e eu ver alguém com ela, e depois comentar, ela falar que não tinha ninguém. E coisas nítidas. Aí eu fui nessa benzedeira, nunca mais tinha visto. Mas já adolescente eu comecei de novo, perto dos 17, 18, de ter muitas situações eu sonho. Das pessoas falando alguma coisa, aí às vezes alguém vem me contar alguma coisa e fala, já sei, foi assim, assim. Foi. Mas como quando você vê, não você vê tava? nítido como se fosse uma pessoa encarnada. Algumas vezes sim, algumas vezes não. E deitei pra dormir, e o meu ex-marido do meu lado deitou também, e em determinado momento ele começou a orar, dormindo. Ele começou a orar, e eu via que ele estava suando, e ele falando, e não abria os olhos. Quando eu olhei para a porta, eu vi um senhor com aqueles ternos bem brega, como se fosse de risca, de giz, mas colorido, aquele chapéu, mas um chapéu com chifre, e uma cara bem feia, e olhando para nós no quarto. Eu, desesperada, acordei o meu ex-marido. Aí ele falou assim, quando for assim, não me acorda, tinha alguém aqui no quarto. Daí eu falei assim, eu vou te falar como que era e você fala se é a mesma pessoa. E descrevi para ele como eu estou descrevendo. Ele falou, era ele mesmo. Daí ele falou assim, a gente tem que se cobrir de oração, dessas coisas, mas eu não era pegada a coisas de religião. Mas seu marido, pelo visto, também tinha uma certa mediunidade. Ex-marido. Tem, assim como meu filho tem também. Meu filho também tem as mesmas coisas, de brincar. Tem uma cunhada minha que faleceu, meu filho brincou com ela apagou a luz da casa. Já aconteceu a situação de eu estar dormindo, eu acordar e ter uma mulher do meu lado. Uma mulher do seu lado, do lado da fazendo minha o que a cama. mulher? Parada me olhando. Como que ela tava Outra vestida? vez foi uma outra pessoa. Oi? Como que ela tava vestida? Ela estava vestida com um saião magra, do cabelinho preto, um saião, uma blusinha branca, e bem a boca vermelha, sabe? Só que ela só me olhava. A maioria das vezes que eu vejo, eles só me olham. E você sente o quê? Eles não falam nada. Não sinto nada, assim, eu fico tentando entender o porquê. O seu pai faleceu há quanto tempo? Há 4 anos. Ah, faz Agora pouco em tempo. em maio completa 5 anos, dia 17 de maio. A gente fala assim dia 18, né? Porque a gente só teve a notícia no dia 18. Mas ele faleceu no dia 17. Ele faleceu de quê? Ele fez uma viagem a trabalho. Ele trabalhava na Secretaria da Saúde. E ele trabalhava levando as vacinas, algumas coisas. Ele fazia, na verdade, um trabalho por fora, né? E viajava com esse pessoal da logística para fazer essas entregas. E numa dessas viagens, na volta, ele acabou não voltando, né? Estava no caminho voltando, sofreu um acidente. A gente não tem muito, assim,
não sabe dizer como foi direitinho, porque a pessoa que estava com ele, uma hora falou uma coisa, outra hora falou outra. Não, no dia a gente ficou bem revoltado, né? Mas hoje, assim, a gente entende que é uma situação muito mais complicada para essa pessoa, né? Do que para nós foi, mas para ele também é muito complicado. Como que você Entendeu o que recebeu a aconteceu? notícia? Não Você sei se tava ele já fazendo o que consciência. na hora? A minha irmã mais nova me manda mensagem. Amiga, você sabe se o pai viajou? Tá estranho, tem um rapaz aqui falando que o pai faleceu num acidente. Aí eu já comecei a gritar com ela. Falei, cala a sua boca, liga pros meninos, que eram meus irmãos que moravam perto, né? Falei, liga pros meninos, fala pros meninos falarem com ela, com a mãe. Foi lá na mãe. Um morava atrás da casa da minha mãe e o outro na rua de baixo. Tá, vou ver aqui. Eu gritei, falei, liga pro pai. Liga no telefone do pai. Aí ela falou assim, mas foi do telefone dele que ligaram. Eu tô achando que é trote. Nisso, eu já saí de mim. E fiquei esperando. E ninguém me falava nada, liguei pros meus irmãos também, ninguém me falava nada, porque pra mim era um engano. Eu não passava na minha cabeça, sabe? Eu falei, imagina, se ele viajou a trabalho, tinham outras pessoas, foi outras pessoas, não foi ele. E fiquei esperando. Aí minha irmã ligou e falou assim, olha, ligou um rapaz aqui, disse que é da empresa, e é amigo dele, e ele foi até lá para poder resolver as coisas, e foi o pai mesmo. Disse que o pai faleceu no local. Aí eu já comecei a gritar com ela, mandei ela ver se era verdade, ir atrás, que era mentira. Desliguei o telefone, liguei pro pai do meu filho mais novo, pedi para buscar, foram buscar, e eu tentando me controlar por causa desse meu filho. Quando o meu filho saiu de perto de mim, a minha irmã, não, eu vou te buscar, ninguém ia me buscar. Quando chegou na hora, e acho que tipo assim, as pessoas, meus irmãos ficaram me evitando, sabe? Quando foram buscar o meu filho, chegou o táxi, eu consegui pedir um táxi, meu filho mais velho pediu um táxi para mim, eu consegui ir até a casa dos meus pais. Quando eu cheguei na rua, veio a minha irmã, que eu sou gêmea, né, veio a minha irmã gêmea, eu não tenho muita lembrança, assim, a minha cunhada, e já vieram me abraçar, minha tia, e minha mãe estava em casa, e eu comecei a gritar. Tinha umas portas de aço, assim, dos vizinhos, eu quase derrubei. A minha ligação mais forte era com meu pai. E já na vida adulta, estreitou mais. Pelas questões da vida, ele sempre foi muito mais compreensivo. E assim, eu e minha irmã, a gente se entendia como kardecista. Eu lembro que na hora ela gritou muito assim comigo. Meu Deus, e é o que a gente acredita? Eu tava cagando porque a gente acreditava, porque naquela hora eu não acreditava em nada mais, eu rompi com Deus, eu falei, como que ele pode nesse momento ter me abandonado, ter tirado meu pai de mim, entendeu? Eu sei que meu pai não era eterno, mas assim, naquele momento que eu mais precisava, que eu tava vivendo aquela situação, meu pai era tipo meu amigo, a gente se falava todos os dias, ele chegava do trabalho, chegava no mesmo horário, ligava, já passava no telefone, já ligava, a gente ia pro banheiro, tá me vendo, negócio? Cheguei, tá tudo bem, Yasmin, tudo bem, desligava, no outro dia ligava, ele estava no trabalho, a gente sempre conversava, se eu tinha alguma coisa de bom, de ruim, tudo era ele. Qualquer conquista na minha vida era com ele, assim, que a primeira pessoa que eu sabia que ia vibrar comigo era ele. Eu nunca tinha sentido uma dor daquela na minha vida todinha, eu nunca tinha sentido. E aí eu entrei numa depressão muito forte, a minha família foi até a casa que eu morava, o apartamento que eu morava, estender um lençol no chão, colocaram minhas coisas, me tiraram. Se você me perguntar como que eu saí do apartamento, eu não lembro. Eu não tenho essa lembrança, eu não sei como eu saí. Me levaram para essa casa, fiquei nessa casa. Eu só lembro de tomar muitos banhos, muitos assim, por dia. Eu não tinha ânimo para nada. O meu filho mais velho que fazia algumas coisas, porque nessas horas, né, as pessoas não querem passar perto, não querem ter contato. Eu também não quis. Muitos amigos me respeitaram. Eu não quis contato com ninguém, eu quis ficar na minha bolha, quis sentir aquilo. E numa dessas vezes que eu estava de cama, eu já estava clareando o dia, eu vi um senhorzinho bem velhinho, uma túnica branca, em volta de uma luz branca, encostando assim perto da minha cama. E nisso meu pai estava vindo com ele, com os braços em cima do ombro desse senhor, como se esse senhor estivesse amparando meu pai. E meu pai estivesse, tipo, se arrastando, sabe? Não via meu pé, tipo, em pé, eu vi meu pai se arrastando, olhar triste.
bem debilitado. E esse senhor olhando para mim, mas com os dois com um olhar assim de piedade, sabe? Uhum. E eu fiquei olhando para os dois porque eu chorava muito, eu questionava, porque eu sentia muita falta de falar, entendeu? Eu sentia muita falta. Quantas e quantas vezes eu pegava o telefone e discava, às vezes, pro serviço dele. Eu sentia falta de falar, de ouvir a voz dele, Mas nessa entendeu? hora que você tava vendo uma coisa nítida? Nítido. Eu vi os dois aparecendo, assim, vindo, Como se fosse né, uma pessoa, descendo, duas assim. pessoas Isso, encarnadas. duas pessoas. E eu vi nitidamente o rosto, era uma luz bem forte, branca, sabe? E eles Aham. estavam em volta de uma luz branca, com uma túnica branca. Seu pai também tava de túnica. E isso, meu pai também. Só que meu pai estava, tipo, arrastado por esse senhor, sabe? Aham. Apoiado nos ombros desse senhor. E aí passou, e eu continuei nessa depressão, Mas aí você viu e você não sentiu medo? Você sentiu o quê? Não, eu não senti medo porque eu já tinha tido algumas experiências, né? Um pouco antes de eu ver meu pai, o meu filho mais novo tinha vindo me falar. No dia do aniversário dele, eu chorei muito à noite. De manhãzinha ele acordou bem no pé da minha cama e falou assim: não chora não. O céu é tão bonito, é lindo. Eu vi o pai Délio. Ele falou que tá bem, para avisar o pessoal do serviço dele que ele tá bem, para ninguém ficar preocupado e para falar para minha avó que ele tá bem também. E eu não conseguia ver alegria em nada, eu não conseguia ver felicidade em nada. Aí eu conversando assim, falei, não vou conseguir, eu vou tirar minha vida. Já tinha pesquisado, já tinha entrado as coisas, porque, né, sobre a vida após a morte, sobre o suicídio, e eu achei um espacinho que Deus iria entender que aquilo era porque eu não estava conseguindo sobreviver. Porque a minha preocupação era, tá, eu vou morrer, mas eu vou ficar perto do meu pai? Porque eu sabia que pelo suicídio é dito que não, né? Pela lei, pela Doutrina religião. espírita. Não, eu iria ficar perambulando por aí e não iria ter descanso. E aí eu entendi, conversei com Deus, falei assim, olha, minha última conversa, eu não aguento mais, e eu comecei a chorar muito, eu falei, eu não aguento, eu fui o mais sincera possível, eu falei, eu não aguento, dói demais, eu não consigo viver sem falar com meu pai, sem ver o meu pai, sem saber se ele tá bem, eu queria que pelo menos uma vez, uma que fosse, ver o meu pai, falar com meu pai, ver se meu pai tá bem, porque eu nunca vivi tanto tempo sem falar com meu pai, eu não tô suportando, eu tô ficando louca, e eu não quero mais, e já tinha decidido que eu ia me matar, minha irmã já estava perto de chegar, já tinha me ligado, já tinha confirmado que estava quase saindo do trabalho, e eu pensei assim, pô, minha irmã tá para chegar, ele não vai ficar muito tempo sozinho, ele tinha 6 anos na época, ele não vai ficar muito tempo sozinho, e ele talvez nem perceba que eu tô aqui, que eu vou estar morta, né, minha irmã vai chegar a tempo. E fiz esse último desabafo com Deus, falei, não vou ficar mais. E comecei a chorar. Nesse que eu comecei a chorar, é como se eu tivesse sumido dali. Eu já me vi na rua da minha casa, todo o tempo eu tinha consciência que ele já tinha ido embora, que ele já estava morto. Mesmo eu estando ali, eu já tinha consciência que ele estava morto. E aí depois a gente aparecia na minha casa, ele sentava na cama com esse meu filho que estava brincando, do mesmo jeito. Durante a oração que meu filho estava, a gente voltou no quarto e meu filho estava desse jeito, na mesma posição, brincando, ele sentou na cama, e o olhar de ternura e uma felicidade, agradecendo, porque eu sabia que aquilo ali era um momento, só que eu não conseguia falar, eu não conseguia esboçar a reação. Ele tinha um semblante, estava com uma roupa normal, e um semblante, tipo, triste. Tô aqui, mas tô triste, sem tentar transparecer muito. Eu por conhecer, eu sabia. E aí ele ali, com aquela carinha, aí eu virei uma hora e falei assim, tem que perguntar alguma coisa, né? Deus me deu essa oportunidade de falar com ele a última vez, eu tenho que falar alguma coisa. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Aí ele balançou a cabeça, que, né, tava, tipo, não tá, não tá. Daí eu falei assim, tá tudo bem mesmo? Aí ele balançou que tava. Aí eu peguei e falei assim, onde você tá? É bom? Aí ele olhou assim e falou, não tenho permissão de falar. Daí eu falei, você não pode falar? Por quê? Ele, não posso. Aí eu falei, tá bom.
e me conformei porque eu sabia que era o momento que eu estava tendo, então eu tinha que usar de outra forma. Aí ele fez menção de olhar pro relógio, como se estivesse com um relógio no pulso, e falou, olha, eu tenho que ir embora. Falei, tá bom. Nessa que ele falou que tinha que ir embora, eu acordei. Era como se eu voltasse. Eu comecei a chorar. Eu estava chorando 3 vezes mais do que eu já estava antes disso acontecer. E era um choro, uma alegria. A TV que estava passando qualquer canal, a TV estava naquele chiado quando eu voltei. Depois disso, o que mudou? Você continuou com vontade de se matar? Depois disso, eu acordei e perdi a vontade. Eu não vou dizer para você que foi fácil daí em diante, mas não passou mais pela minha cabeça. Eu comecei a entender que foi o momento dele, foi o dia dele, era o que ele tinha que passar, né? Tinha muita raiva do rapaz também que estava com ele no dia. Isso passou. Hoje em dia eu consigo ver de outra forma, né? Porque assim, ele tinha que ir, era o dia dele. E só foi uma escolha, né, de Deus, como seria. Tem que ter uma desculpa, porque nós seres humanos queremos desculpa para tudo, queremos saber por quê, como foi, e assim, tem coisas que a gente não nos cabe. Mas eu sei que do mesmo jeito que ele era grudado comigo, que a gente era muito agarrado, a gente continua, só que ele de lá e eu daqui. Hoje eu vejo o luto de uma outra forma, eu passei por um outro luto, há 1 ano eu perdi um filho. E não senti dessa mesma forma, porque eu já tinha um entendimento melhor. Eu já tinha passado uma outra situação, né, no caso do meu pai, e eu senti de uma forma mais leve. Eu compreendi a morte. A morte nem sempre é o fim, né? Como para mim, eu achei que naquela época tinha acabado para mim, que eu tinha morrido. As pessoas se apegavam nos meus filhos, você tem que sobreviver, e eu ficava revoltada, porque eu não tinha que estar ligada a ninguém, porque Deus tirou meu pai, que deveria estar ligado a mim, que sou filha dele, que precisava dele, então eu não era ligada aos meus filhos. Eu achava aquele egoísmo das pessoas me pautar a minha dor aos meus filhos, não tinha nada a ver. Só que nisso tudo também eu entendi que eu vim sozinha, e eu vou sozinha. Os meus filhos vieram sozinhos e vão sozinhos, a mesma coisa o meu pai. Não foi a morte dele que acabou com o nosso amor, né? Além da relação de pai e filha, eu falo assim que todas as outras vidas eu queria cruzar o meu caminho ao dele. Porque o amor é a única coisa que faz valer a pena. Uhum. E a morte a única coisa que faz a gente continuar. A morte é uma viagem. Na ele solidão, foi tipo o seu olhar iluminava a vida inteira, isso. E minha estrela guia era o teu riso. É exatamente assim. Você não sabe cantar? Vamos cantar coisas do passado. São alegres quando lembram novamente as pessoas que o quê? Que se amam. Que se ama. Muito obrigada, Rufus, por esse momento. É muito lindo eu poder falar dele assim, hoje. Com lágrimas nos olhos, mas sorrindo. Muito lindo eu poder falar dele dessa forma.